Boa noite, missão e vida. Hoje eu entrei de surpresa. Parecia que eu não ia entrar hoje, né? Eu acabei não tendo tempo de colocar aí a mensagenzinha que eu sempre coloco antes do horário, né? Avisando os irmãos, lembrando. Mas já é de costume, acho que todos já sabem que tem o boa noite na quarta-feira, né? E Arthur, fecha a porta da cozinha pro pai. Aí, irmãos, eu acabei não colocando, mas estamos aí. Um dia um tanto cansativo, um tanto problemático, mas graças a Deus, Deus vai nos dando graça e nos ajudando aí em tudo que nós precisamos e vai dando direção. Amanhã é um dia em que nós precisaremos da direção de Deus, mas a Bíblia diz que nós devemos deixar o próprio mal, ao dia o seu próprio mal, né? Deixa o amanhã para amanhã. Amados, hoje o tema não teve como eu colocar aqui o tema de hoje, que é a segunda milha. Não tem como eu colocar a régua aqui, porque eu não consegui acessar a internet no meu computador. E aquela régua eu crio no computador, eu só autorizo aqui no celular. Não tenho o endereço da igreja aqui porque por algum motivo tirou as minhas réguas, as minhas imagenzinhas. Eu vou ter que entrar depois com o tempo para ver o que aconteceu, mas a princípio estamos sem aquelas réguazinhas. A gente coloca endereço, né? Todos os detalhes, tal, tudo sobre a igreja é interessante, é uma ferramenta a mais, né? Mas com elas ou sem elas, nós vamos trabalhando e vamos levando em frente o trabalho do Boa Noite Missão e Vida. Amados, antes eu quero destacar que os cultos na igreja estão normais, tá? Apesar de todo critério, toda exigência, nós estamos seguindo os critérios, estamos seguindo as exigências. Portanto, eu quero aqui convidar os irmãos, com exceção dos mais idosos, né? Logicamente, esses estão sendo protegidos com relação ao que tem acontecido, mas os mais novos aí nós temos sentido falta de muitos irmãos na igreja e o pastor nem me pediu para falar isso, mas eu estou falando por mim. Nós estamos sentindo falta de vocês já na igreja e não há assim a necessidade de nós estarmos deixando de cultuar mais por conta do que andou acontecendo. Lógico que a igreja está com as cadeiras com espaçamento bem grande, nós não estamos tendo a nossa reunião social, nosso lanchinho depois do culto. Isso nós sentimos falta também. Mas, amado, você que está fora do grupo de risco, seja bem-vindo de volta. Você está sendo convidado por mim aqui como irmão. Não estou chamando a atenção de ninguém, não estou cobrando ninguém. É só um, uma constatação da saudade, tá, amados? Vocês já podem frequentar a igreja. Estamos com álcool gel, tapetinho lá com produto. O pastor tem tomado o maior cuidado e a igreja tem sentido falta de vocês, tá bom? O tema de hoje fala da segunda milha. Até falei com o pastor Hiller sobre isso semana passada, né? Eu falando para ele que e até o filho dele veio aqui em casa domingo buscar uma encomenda e eu comentei com ele, falei, seu pai me fez andar a segunda milha. Ele me pediu uma delicadeza e eu a fiz e comentei com ele, falei assim, isso aqui é a segunda mesa, é a segunda milha, com relação a um trabalho que eu precisava fazer para ele. E aí eu falei, olha, Hiller, isso aqui é a segunda milha.
E eu falei, o tesouro está na segunda milha. Isso me trouxe a falar sobre isso hoje. Mateus 5:41 fala assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Amados, nós temos vivido um mundo em que as pessoas, isso é bíblico, né? As pessoas se tornaram mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. As pessoas, nós não somos bons. Uma coisa que eu estava pensando outro dia, numa madrugada dessas que eu acordei, eu tenho acordado muito cedo, e eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer o meu café, 5h30 da manhã, 5h20 às vezes. Faço o meu café e vou cuidar das minhas queridas plantinhas. Então eu fico ali meditando, ouvindo alguma mensagem e meditando na palavra de Deus, meditando na vida, em todas esse leque de situações que nós vivemos na vida. E uma das coisas que eu estava pensando é a nossa bondade. Qual é a nossa bondade? Zero. Nós somos maus. A palavra de Deus diz que nós somos maus. E ela diz que mesmo vós sendo maus, se um filho pedir pão, você não vai dar uma cobra para ele comer, uma serpente para ele, né? Eu gosto muito de pimenta. E ontem a Josiane foi fazer o almoço e ela achou que uma pimenta não era ardida, jogou um monte de pimenta no frango. E eu falei, não pode, você tira essa pimenta. E quando ela foi olhar, a pimenta realmente era ardidíssima. Uma pimenta daquela estragaria o almoço, nem eu ia conseguir comer. E ela não sabia, logicamente, né? O pimenteiro aqui em casa sou eu. Mas ela quis colocar para dar um gosto e cometeu esse lapso. E por que ela tirou? Por que esse cuidado todo? Porque os meninos não podem comer pimenta, eles não aguentam. Eu aguento comer pimenta, lógico que tudo dentro de um limite, né? Mas eu não dou pimenta para os meus filhos. Eu não dou comida apimentada para os meus filhos. Existe linguiça apimentada, né? Existem vários tipos de linguiça. Eu gosto, quando tem a apimentada, eu compro para mim e separo ali na hora de fazer. Essa aqui é minha, vocês não podem comer, porque... E eu não faço isso porque eu sou bom. Eu amo meus filhos, mas eu não tenho em mim bondade nenhuma. A única bondade que existe dentro de mim vem de Deus. E Deus é bom. Nós não temos bondade. Por isso nós precisamos de Deus para que nós possamos ter atitudes boas, ter comportamento bom, termos uma boa vida e um relacionamento bom com as pessoas. Porque se nós não temos o temor de Deus, às vezes nós vemos reportagens aí na televisão, né? Às vezes até de mães, pais que fazem maldade com seus filhos. E eu falo para Josiane, eu falo, olha, isso é a pura falta de Deus. Não tem outra explicação, amados. Nós somos maus. E quem nos controla, quem nos dá atitudes boas, como diz a palavra dele, né? Sou eu que exerço em vocês tanto o querer como executar. Então nós não temos bondade. E para nós chegarmos, aí eu vou voltar no assunto, eu não estou desviando do assunto não. Mas e aí para nós andarmos a segunda milha, nós precisamos ter o temor de Deus. Nós precisamos ter o amor de Cristo que foi revelado, foi manifesto na cruz nas nossas vidas. E o andarmos a segunda milha não é porque nós somos bons, mas a bondade de Deus nos leva a isso. E eu até comentei com o irmão, falei, olha, isso aí é a segunda milha. Ele não me obrigou, ele me pediu, Paulinho, dá para você fazer assim, assim, assim esse trabalho? Falei, dá, vou fazer, vou tentar.
Foi muito trabalhoso, mas aí eu fiz nessa perspectiva de segunda milha. Foi um trabalho mais caro do que seria um trabalho normal. Foi muito mais trabalhoso, por isso mais caro. Mas eu falei para ele, falei isso, até comentei, o segredo, o cofre do tesouro está lá no ML, porque é milha, né? Não sei nem se abrevia assim milha, mas no km 1.9 do segundo quilômetro está o tesouro. Amados, nós precisamos ir além para encontrar o nosso tesouro. O Senhor está dizendo aqui que nós precisamos ir além para encontrar aquela bênção que talvez nós estamos procurando, estamos desejando, mas ela não está aqui onde nós estamos fazendo a nossa obrigação, o nosso basicão. E isso no meio empresarial, no meio corporativo, nós chamamos de proatividade. Eu tenho aprendido muito nesses anos de trabalho em equipe sobre a proatividade. E na quinta-feira passada eu estava no posto durante a tarde, no atendimento lá, e eu falava com o meu chefe, o principal, o gerente do posto, né? O principal chefe de lá. Eu falei, cara, isso aqui que eu estou fazendo é uma simples proatividade, assim, tratando do assunto do trabalho que eu estava fazendo lá, que alguns o têm como não nossa obrigação. Eu não questiono muito isso. Eu recebi uma ordem, eu não me sentindo abusado no meu trabalho, nas minhas funções. Eu não tenho problema nenhum, amados, de andar essa segunda milha, de fazer essa proatividade. Pelo contrário, alguns trabalhos eles fazem com que facilite o nosso trabalho. Às vezes você faz alguma coisa pensando nos outros e achando que o seu benefício vai ser só para os outros, quando você toma uma atitude que vai além das suas funções, mas ali você está se beneficiando. E eu não vou entrar em assunto, mas alguns detalhes lá do nosso trabalho, quando eu consigo fazer, eu tenho acesso a coisas que não é da minha alçada, mas quando eu consigo fazer, me beneficia, me torna uma pessoa melhor visível para a sociedade. Isso nós, como funcionários públicos, nós precisamos muito de sermos melhor vistos pelas pessoas, por conta daquele mau hábito que o Brasil criou de que funcionário público é muito folgado, não serve para nada, só serve para comer o dinheiro do povo. Então nós precisamos ir além daquilo a que nós somos pagos para sermos um pouco melhor vistos na sociedade. E uma coisa que eu prezo muito em fazer, quando eu estou num trabalho, numa função, é fazer de maneira com que eu saia dali e eu não tenha nenhum motivo para que ninguém fale mal do que eu fiz, fale mal do meu trabalho. Eu tenho esse cuidado. Segunda milha, amados, segunda milha. A segunda milha é ir além do que nos é pedido. A segunda milha é quando nós olhamos para aquilo que nós estamos fazendo e um outro texto bíblico que eu gostaria de citar aqui, lembrar aos amados, é aquele texto que diz que tudo que vierdes à vossa mão, fazei como se para o Senhor o fizerdes. Quando nós temos essa visão, nós nos preocupamos. E amados, nada de obrigação, sabe? Nada de falar, vou fazer porque o cara é chato e ele tá me pedindo isso, eu vou fazer porque senão depois vai ficar me enchendo as paçocas. Não, de forma nenhuma. Eu vou fazer porque a Bíblia me ensina a fazer.
como se para o Senhor o fizesse. E, irmãos, se alguém lhe pede, se alguém obriga, o texto aqui está falando de lhe obrigar. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. O texto também fala assim, tem uma versão que fala, se alguém lhe processar por causa de uma túnica, dá ele a capa também. Vá além daquilo que for pedido. Dá a quem lhe pedir. E esse texto, ele nos convida, amados, a sermos proativos na nossa vida social, na nossa vida empresarial, na nossa vida como funcionário, na nossa vida eclesiástica. Andemos a 2ª milha, porque o tesouro, lá no fim do arco-íris não tem um pote de ouro, amados. Mas no fim da 2ª milha, com certeza, nós teremos um pote de ouro, que são as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. O Senhor está sempre nos abençoando, o Senhor está sempre nos recompensando. E quando nós andamos uma 2ª milha para alguém ou por alguém, em prol de algo, nós estamos fazendo nada mais, nada menos que a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É cavar bênção para as nossas vidas. É mostrar gratidão por aquilo que o Senhor tem nos feito, por aquilo que o Senhor nos fez. Hoje de manhã eu estava ouvindo no rádio, falando sobre, hoje exatamente, em Campo Grande, estar completando 7 meses de pandemia, e o locutor falava das perdas, e eu comecei a analisar algumas perdas que nós tivemos. E aqui em casa nós fomos atingidos por essa doença que tem acometido o país. Minha esposa e eu, e foi uma coisa assim que nós precisamos agradecer muito a Deus, amados. Nós dois trabalhamos na linha de frente praticamente, ela mais um pouco que eu, da saúde. Fomos atingidos nessa guerra que nós estamos vivendo, eu chamo de guerra, e não nos abatemos, amados. Isso é glória de Deus, isso é glória a Deus nas nossas vidas, isso é bênção de Deus. Portanto, se Jesus está nos recomendando agora, ande a 2ª milha, não nos custa nada muitas vezes. Domingo eu estava conversando com um pastor sobre fazermos sacrifícios. Ele falando, Paulinho, hoje eu não faço sacrifício nenhum. O quanto, a Claudete sabe, o quanto eu andava para chegar à igreja, às vezes a pé, ele contando que levava o terno aqui pendurado nas costas, chegava na igreja de gravata, todo suado. E hoje mora, é só abrir a porta, atravessar o salão social, está na igreja. E ele falou assim, você lá morando a 13 quilômetros, eu moro a 13 quilômetros, amados, da igreja. E eu falei, pastor, eu não vejo sacrifício, porque se um carro não está em casa, o outro tá para me levar. E se um dia eu não tiver um carro para me levar em casa, por algum problema, tenha os aplicativos aí para chamar um carro, vem me trazer aqui na porta. Mas eu lembro de sacrifício que meus pais faziam, e meu pai andava, navegava 3 quilômetros de remo, de barquinho a remo, para levar os filhos para a igreja em Aquidauana. Isso eu tenho vários irmãos aí para comprovar essa história, que eles viveram isso. Isso era sacrifício. Hoje nós vivemos vida de luxo. Eu falo para os meus filhos aqui, o Arthur já com 12, o Adiel, andaram de ônibus para ir para a escola, nunca precisaram de um favor de um vizinho, nem isso, para ir para a escola. Sempre o carro levando na porta, buscando na porta. Nós vivemos vida de rico. E eu falando sobre o nosso sacrifício de irmos 13 quilômetros para a igreja, eu andava quando eu tinha entre 7 e 9 anos, eu andava com os meus pais, se eu não me engano, eu medi uma vez, eram 5 quilômetros do setor 5 ao setor 9, lá em Ariquemes, a pé.
para ir para a igreja. A poeira da estrada, lá você pisa, é aquela poeira fofa, é um pó muito fino. Você chegava na igreja com os pés vermelhos de poeira. Mas era um sacrifício abençoador. O culto era delicioso. Os cultos a gente não tinha vontade de ir embora. Assim como hoje, quando nós estamos na igreja, amados, nós não temos o culto. Os cultos têm sido tão maravilhosos, tão gostosos, que nós não sentimos vontade de vir embora. Não é sacrifício nenhum. E quantas vezes nós olhamos para a cruz durante o nosso dia e pensamos: Jesus, o seu sacrifício, sim, é um sacrifício. Ele se renova em nossas vidas todos os dias. Esse sacrifício, ele se renova através das suas misericórdias para conosco todos os dias. Amados, andar a segunda milha muitas vezes não é nada custoso. Andar a segunda milha é combinar uma carona com alguém e a pessoa falar: me leva mais aquela quadra. Não é nada, o carro está levando. Sabe? Andar a segunda milha, muitas vezes, é você acrescentar algo numa coisa que está fazendo por alguém, ou acrescentar algumas palavrinhas de consolo a alguém. Não nos custa nada andar essa segunda milha que o Senhor está nos recomendando. Eu tenho certeza que o Deus da recompensa, o Senhor da recompensa, que é o nosso Deus recompensador, Ele vai te recompensar por andar essa segunda milha. É a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Pense nisso, amado. Em quais situações você tem sido convidado a andar a segunda milha? Em quais situações as pessoas lhe têm obrigado a andar a segunda milha? E qual tem sido a sua atitude? Eu quero deixar para mim essa pergunta. Primeiro, para mim, Paulinho, quais têm sido as suas segundas milhas? E amado, para você, meu amado, minha amada, eu deixo essa pergunta. Pergunte-se a você mesmo: quais têm sido as minhas segundas milhas? E qual é a atitude que eu tenho tomado com relação a isso? Tenha certeza, amado, que o pote de ouro está lá na segunda milha. O Deus da recompensa, o Deus que nos recompensa. Às vezes a pessoa que você vai andar a segunda milha por ela, não vai te recompensar. E às vezes, por falar em gratidão também, que é uma coisa muito comum, ela não vai te ter uma atitude de gratidão. Mas não é por ela que você está fazendo, amado. É por você que você está andando. E o Senhor Deus, Ele diz que nós estamos fazendo para Ele, como se ao Senhor estivesse fazendo. Então, quando você precisar andar a segunda milha, faça como se ao Senhor estivesse fazendo. E que o Senhor possa gerar em nós essa bondade. Como eu disse no meio do vídeo, não de nós, do Senhor. Que Ele possa manifestar a sua bondade em nossas vidas, nos fazendo andar a segunda milha e sabendo que lá na frente o Senhor vai nos recompensar. Amados, é muito bom andar a segunda milha. É muito bom receber a recompensa de Deus. E se nenhuma recompensa você fizer, sinta-se feliz. Você pode fazer o bem para alguém. E isso é maravilhoso, amado. Isso é muito bom. Isso é o amor de Deus manifesto na sua vida. Isso não tem preço. Isso nada paga. Isso gratidão. Isso muito obrigado nenhum vai pagar. Eu te garanto. Glória seja dada ao nome do Senhor e que Ele possa falar mais ao coração dos amados, aos nossos corações, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém?